Estimado professor, estimada professora da PUC Paraná, a Diretoria de Identidade, a partir do seu Observatório de Educação para a Interioridade, oferece a ti neste momento uma meditação. A partir de um método que nós chamamos de método de meditação monástica cristã, mais conhecido como Lectio Divina e também leitura orante da Bíblia. É o modo de nós nos fortalecermos, buscarmos o cultivo de nosso interior, nesses tempos de isolamento, de quarentena, nesses tempos que nós estamos mais em contato com a gente mesmo. Por isso, peço que se você tiver uma Bíblia em casa, possa tomar em mãos o texto bíblico. Nós vamos seguir alguns passos de uma metodologia que foi, desde o início do cristianismo, sendo articulada, sendo gerada. E chegou à sua estruturação no século XIII com um monge chamado Guigo. Guigo estruturou a meditação monástica em 4 passos, muito bem definidos. E nós vamos seguir esses passos a partir deste momento, com o texto bíblico em mãos. Se puder ter a Bíblia em suas mãos, ou mesmo no seu smartphone, em seu aparelho digital, seria interessante que tivesse o texto em mão. Ler a Bíblia, ler o texto faz parte da meditação monástica cristã. A meditação cristã, ela não é apenas um esvaziamento, também o é, mas acima de tudo é um esvaziamento para que nós possamos ser habitados por uma presença. Por isso, o primeiro passo para a meditação monástica cristã é silenciar, porque Deus fala pelo silêncio. Tente sentar-se ou acomodar-se numa posição confortável. Se estiver com o texto bíblico em mãos, segure com carinho. Não é apenas um livro de histórias, tem histórias, mas acima de tudo é o resultado de uma experiência amorosa de um Deus com o seu povo, de seu povo com o seu Deus e do povo entre si. O texto bíblico é fruto de relações, de comunhão, às vezes também de problemas, de intrigas, traições, confusões. É fruto de uma humanidade que expressa uma palavra divina. Por isso, numa posição confortável, o primeiro passo, silencie. Deixe-se habitar pelo silêncio. E é nesse silêncio que Deus vai falar. O segundo passo é que você possa expressar numa espécie de profissão de fé que este momento não é um momento qualquer. É um momento em que, mais do que eu falar com Deus, é Deus quem irá falar conosco. É acreditar que esse texto que temos em mãos, essa linguagem humana, é também expressão de uma linguagem divina. Deus fala conosco de formas humanas. E uma dessas formas humanas é através do texto bíblico. Então, primeiro passo, silencie. Segundo passo, professe que Deus fala através de seu texto bíblico. Feito isso, vamos então àqueles 4 passos que o monge Guigo organizou e estruturou. O primeiro passo, Guigo chamava de Lectio. O latim era o inglês da época, no século XIII. Lectio significa leitura. O primeiro passo é a leitura do texto. É perguntar o que o texto tem a dizer. Ponto final. É um pouquinho aquele exercício que nós fazíamos de interpretação de texto. Então, o primeiro passo é lermos. E eu te convido, professor, professora, para que nós possamos ter em mãos o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 13. A partir do versículo 13. Vamos lá então começar a ler nesse sentido. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
E Jesus disse: "Sê o pastor das minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste, porque ele perguntou pela terceira vez se o amava. E respondeu: "Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo." O primeiro passo é justamente a leitura. Ler o texto. Se necessário, leia várias vezes, pausadamente, lentamente, tentando compor em sua mente as imagens que o texto nos apresenta. Quem são os personagens? Como é o ambiente? Imagine então uma manhã em que Pedro e seus amigos estão voltando de uma pesca que não estava tão frutífera assim. Encontram Jesus à beira do lago, à beira do mar, que havia preparado uma refeição com pão, com peixes, que oferece a eles. Tente imaginar o sabor do pão, o cheiro de peixe assado, os pássaros cantando ao amanhecer, o sorriso de Jesus acolhendo seus amigos, o espanto dos discípulos ao verem Jesus ressuscitado. E de repente, diante de tudo, Jesus faz uma pergunta a Pedro. "Pedro, filho de João, tu me amas mais do que estes?" E Pedro, claro, sempre corajoso, sempre intempestuoso, vai dizer: "Sim, eu te amo." E Jesus dá uma missão a partir desse amor. "Cuida dos meus ovelhas." Uma segunda vez pergunta: "Pedro, tu me amas?" E Pedro dá a mesma resposta. E Jesus lhe confere uma missão. Pela terceira vez ele pergunta a Jesus: "Pedro, tu me amas?" E Pedro fica triste, porque já havia respondido que o amava. E tristemente diz: "Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." E Jesus vai dizer: "Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas." Essa é a leitura. O que o texto diz. Se necessário, professor e professora, leia várias vezes, pausadamente, repetindo as palavras. Feito esse exercício, que é a lécio, a leitura, temos um segundo passo, segundo a estrutura da meditação monástica cristã, que é justamente a meditatio, a meditação. Se no primeiro passo a gente buscava entender o que o texto diz, no segundo passo, na meditação, a gente quer entender o que o texto diz para mim. Porque todo texto bíblico possui aquilo que o filósofo Paul Ricoeur chamava de reserva hermenêutica. Em dado momento de nossa vida, em dado contexto de nossa história, ele fala de um modo. Existe nele uma reserva de interpretação que nos é oferecida a cada momento de nossa vida. Por isso, o texto que nós lemos, o que ele me fala, o que ele te fala. De modo específico, gostaria de chamar a atenção para ti, professor e professora, que me acolhe hoje na tua casa, no teu espaço, na tua intimidade, em tua residência, neste momento de quarentena, de isolamento. Há um dado interessantíssimo do texto que, infelizmente, na tradução para o português, não é perceptível. Se nós pegarmos os originais do Evangelho de João, que foram escritos em grego, teremos uma nuance que, infelizmente, na tradução para o português, nós não conseguimos perceber. Em grego, há várias expressões para a expressão amor. De modo especial, nós conhecemos três: o amor eros, o amor filia, o amor ágape. O amor eros é o amor de atração, o amor de saída de si mesmo e encontro do outro, o amor do prazer. O amor filia é o amor de amizade, de companheirismo, de estar junto com o outro. E o amor ágape, que é uma invenção tipicamente da comunidade cristã, é o amor doação plena, doação total, o amor sem condições. Ora, no original grego do Evangelho de João há um dado interessante. A primeira vez que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, Jesus usa o verbo em grego agapau. Agapau, de ágape. Jesus está perguntando para Pedro bem assim: Pedro,
tu me amas com amor ágape, entrega-me toda a sua vida sem nenhuma condição? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas no original grego, Pedro usa a expressão filia. Tu sabes que eu te filéu. Em termos de uma tradução, tu sabes que eu te amo com amor de amigo. Tu sabes que eu te quero bem. Tu sabes que eu sou teu amigo. Estão em níveis diferentes, Jesus e Pedro aqui. A segunda vez, Jesus pergunta novamente a Pedro, Pedro, tu me amas com amor ágape, tu me agapau? E Pedro responde do mesmo modo, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filia, tu sabes que eu te fileu. E Jesus pergunta uma terceira vez, e aqui tem um jeito pedagógico de Jesus que se revela um exímio mestre, que se revela um exímio professor. O que faz Jesus na terceira vez? Quando percebe que Pedro ainda não consegue dar um salto de qualidade, ainda não consegue corresponder àquilo que ele pede, Jesus desce o nível de compreensão. Na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas com amor filia, tu me filéu, tu és meu amigo? Pedro fica triste e diz para Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo com amor filéu, que eu sou teu amigo. Essa postura pedagógica de Jesus é fabulosa. Ele compreende o momento de Pedro e, como que se descesse ao seu nível de compreensão, lhe oferece a oportunidade de Pedro crescer no amor, de Pedro crescer nesse exercício. Um professor, uma professora, deve ter essa sagacidade, essa esperteza de entender os ritmos de cada um e se adaptar aos ritmos de cada um para que esse possa caminhar junto com ele. É isso que o texto tem a me dizer e espero também que seja isso que o texto tenha a te dizer. Se no primeiro passo foi a lécio, a leitura, o que o texto diz, o segundo passo, a meditácio, a meditação, o que o texto diz para mim, Guigo nos oferece, esse monge que estruturou a meditação cristã, nos oferece um terceiro passo, ou um terceiro degrau, que chama de orácio, a oração. Ora, se no primeiro passo, a leitura, o que o texto diz, o segundo passo, a meditação, o que o texto me diz, o terceiro passo, eu devo dizer alguma coisa para esse texto que me disse algo, que é a oração. Por isso, te convido agora, caro professor, querida professora, para que a gente possa também rezar, orar, a partir do texto. E isso é belíssimo na tradição cristã. Claro que nós pedimos coisas, claro que nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, mas a oração cristã, acima de tudo, nasce de um confrontamento com a palavra de Deus. Por isso, de novo, silencie, se necessário, incline sua cabeça, feche seus olhos e reze comigo. Senhor Jesus, Deus de potência de vida, não o Deus da morte, não o Deus da privação, mas o Deus do prazer do viver. Ouve nossa prece neste momento. Nos ensina a amar de maneira qualificada. Nos ensina a sermos uma pergunta diante do outro se realmente nós somos capazes de amar. E quando perceber que o outro não consegue me amar do jeito que eu queria, que eu me adapte ao seu ritmo, à sua velocidade e à sua frequência. Mas também, Senhor, qualifique e potencialize o meu jeito de amar. Que possamos nos amar de maneira desinteressada, de maneira competente e de maneira inteligente. Amém. Se no primeiro passo da Lécio Divina era a leitura, o segundo passo a meditação, o que o texto me diz, e o terceiro passo, a oração, o que eu tenho a dizer para Deus a partir do texto, o quarto passo o monge Guigo chamou de contemplatio, contemplação, ou seja, o que o texto me incentiva a ver de novo, a ver de maneira diferente, a analisar e ler o mundo de maneira qualificada. E eu pergunto para ti, professor, professora,
qual é o convite que esse texto do Evangelho de João fez para você? Qual é o novo olhar que ele te apresenta? Essa pergunta que ficará suspensa, porque quem vai dar a resposta é você mesmo. Por isso, que esse encontro com a Palavra de Deus não seja apenas um momento de nossa vida, mas que realizado cotidianamente, diariamente, fundamente todos os momentos, escolhas e decisões de nossa vida. E, acima de tudo, que a gente possa aprender dessa postura de Jesus um jeito pedagógico de ser. Que a gente aprenda do Mestre Jesus um jeito de sermos professores e professoras. Um abraço, até mais.